Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, de uma forma bem simples para que todo mundo compreenda bem esse processo. E também de ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para a entidade Lar Três Irmãs. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para esse canal. Clique no joinha, é o like, tá? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Hoje vamos comentar sobre o substrato, mais o calcário no substrato. Posso fazer isso? Isso é correto? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, E aqui o capítulo de classificação das espécies. Essa pergunta foi encaminhada por uma pessoa, tá? Achei realmente um pouco técnico, mas importante passar essas informações para vocês. Infelizmente, tem muita gente passando informações erradas, Então a gente vai comentar um pouquinho, tá, do sistema calcário, tá, e qual a sua influência no substrato. Fique até o final desse vídeo, que esse vídeo é muito importante. Muita gente aplicando calcário em plantas no vaso. Isso pode ser prejudicial, sim. Antes de mais nada, eu preciso solicitar a vocês que assistam na verdade tem 2 vídeos, com o tema de substrato para plantas em vaso, substrato ácido. Isso pode prejudicar a minha planta? Esse seria um vídeo. O segundo vídeo seria o título Substratos ácidos, como medir a acidez desse substrato. Esses 2 vídeos são muito importantes para vocês entenderem, tá certo? Esse vídeo também. Eu vou deixar aqui no izinho, tá certo? Se vocês puderem clicar e depois assistir, seria de extrema importância para a compreensão desse vídeo. Como eu já falei, esse assunto é um pouquinho técnico. Eu vou tentar passar de uma linguagem bem simples para que vocês entendam. Mas se vocês não entenderem, pode encaminhar a sua pergunta, tá certo? Que a gente tenta fazer um vídeo talvez um pouco mais simples para vocês entenderem. Primeiro, a gente tem que comentar que no caso do substrato é muito diferente, tá, do solo no campo. Então sempre eu digo, Por isso que o assunto aqui é substrato, ou seja, fora do solo. Ok? Isso é muito importante, porque vocês vão entender no passar desse vídeo. A primeira pergunta seria, o que é o calcário? Qual é a sua função? O calcário, na verdade, ela é originário de uma rocha, E essa rocha é triturado até virar o pó, ok? E esse pó é conhecido como calcário, ou calcário agrícola, que é de uso muito comum na agricultura, mas agricultura no campo, não é no vaso, não é nos substratos, tá certo? Existem algumas empresas que colocam o calcário no substrato, mas existe todo um processo para que isso seja feito, Não é somente misturar e você utilizar, você pode acabar tendo problema com as suas plantas, tá? Principalmente porque elas vão estar reagindo no substrato, ok? Então a gente vai comentar aqui de uma forma bem simples para tentar passar essa informação, para vocês entenderem essa informação do que eu estou falando aqui, tá? Existem basicamente dois tipos, 2 linhas de calcário. O chamado calcário calcítico,
tá certo? Ela é, na verdade, o calcário com basicamente o cálcio, né? E existe também o calcário dolomítico, na qual tem tanto cálcio como o magnésio, tá certo? Então, são dois elementos importantes para o crescimento das plantas. O grande problema é essa reação que ocorre, tá certo? Dentro do substrato ou dentro do solo, tá? No período onde elas vão estar, na verdade, reagindo. Então, é isso que efetivamente complica, né? Pode complicar as plantas no geral. Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos, tá? O calcário basicamente é utilizado na agricultura por 2 motivos, né? O primeiro seria ela fazer uma regularização da acidez do solo, tá certo? Muitos solos, né? Não substrato, muitos solos, elas estão numa acidez um pouco mais elevada e o calcário, ela consegue estabilizar um pouco mais a acidez, tá certo? Então ela consegue, digamos assim, a palavra não é exatamente o correto, mas tentar neutralizar a acidez. Eu vou colocar aqui uma tabelinha só para vocês terem uma ideia, né? Do pH ideal para algumas culturas gerais, tá certo? Então isso, na verdade, essa tabela está relacionado ao solo no campo, tá certo? Não ao substrato, mas dá para ter uma ideia do pH, tá certo? Ou da acidez ideal para a maioria, digamos aí, das culturas aí agrícolas. Eu já postei isso, tá certo? Com relação a plantas ornamentais, no vídeo que eu falei para vocês, da acidez dos substratos, tá certo? Assistam esse vídeo que é muito importante. O segundo, né, objetivo do calcário com relação ao solo, tá certo? É a neutralização do excesso, tá? Do alumínio manganês no solo. Então, por exemplo, solos do cerrado, né, brasileiro, ela tem uma concentração bem alta de alumínio, então há necessidade de se trabalhar com o calcário, tá certo? Para que esse alumínio seja basicamente, entre aspas, eliminado, tá certo? Elas vão se precipitar, sendo que na forma precipitada ela não vai interferir negativamente no crescimento das raízes, tá? E é aí que eu sempre falo, tá certo? Os substratos, pessoal, não tem alumínio, tá certo? A maioria dos materiais que eu citei aqui, exceto a terra, o solo, grande maioria dos materiais que eu citei aqui, principalmente de fontes orgânicas e minerais, elas não têm quantidade de alumínio que cause problemas para as plantas, para as raízes. Então, em muitas situações, o calcário não é nem usado para os substratos, tá certo? O que na verdade se faz com relação ao cálcio e magnésio é a adubação, tá certo? Que eu falo aqui nos meus playlists. Se eu não me engano, já tem mais de 30 vídeos sobre adubos, adubações, corretivos. Vocês precisam assistir esses vídeos também para vocês tentarem compreender, né, o globo, né, todo esse entendimento, né, com relação à parte nutricional da planta. Muitas coisas que o pessoal tem comentado sobre o calcário nos vasos, infelizmente não está correto, tá certo? Então você até poderia utilizar o calcário, mas o calcário vai ter que você vai ter que esperar a reação do calcário no substrato, que pode levar até 3 meses, até 4 meses, gente. E é somente após toda essa reação que você pode usar sim o seu substrato,
né, com o calcário, que na verdade já fez o seu papel, que são as reações químicas. Eu não usaria o calcário juntamente no substrato com as plantas, tá certo? Isso pode queimar as raízes e pode também ocasionar morte nas plantas, né? Muitas vezes quem faz isso, ela acaba tendo, né, induzindo, tá certo, a falta de outros nutrientes, como é o caso do ferro e do zinco, próprio manganês e o cobre. Eu já vi várias situações de plantas com deficiências induzidas pelo calcário, ok? Por isso eu não uso, tá? E não recomendaria o uso do calcário nos vasos com as plantas. Esse vídeo talvez seja de um pouco mais difícil entendimento, mas eu tive que fazer esse vídeo porque infelizmente tem pessoas fazendo coisas erradas, né? Eu tentei passar aqui algumas informações um pouquinho mais técnicas, né, bem químicas, mas de alta importância para vocês compreenderem, né, como é que tem que ser o cultivo em vaso, tá certo? Você, como eu falei, você até pode fazer o uso do calcário no seu substrato, mas sem a planta. Esperar que essa reação se complete para depois fazer o uso desse substrato. Eu não faço isso, tá certo? Porque a gente sabe dessas consequências maléficas do calcário junto à planta, tá certo? Então, muito cuidado, pessoal, com essas informações que o pessoal acaba tendo, né, em todos os lugares, tá certo? Então, eu deixo aqui esse meu recado muito importante, ok? E aguardo as suas perguntas, as suas sugestões. Acredito que esse vídeo talvez tenha sido um pouquinho mais técnico, né? Mas espero que vocês entrem em contato com a gente se vocês não entenderam alguma parte, que a gente volta a fazer novos vídeos a esse respeito, ok? Pessoal, como em todos os vídeos, eu peço a sua ajuda especial para essa entidade Lar Três Irmãs. É uma entidade que acolhe velhinhos muitas vezes abandonados, tá? Pelas suas... Então tudo que eles precisam, alimentação, abrigo, vestuário, se vocês puderem ajudar, seria muito interessante, tá certo? Contribua você também. E peço também, tá, a sua ajuda para esse canal, tá certo? Clique no joinha, se inscreva, compartilhe esses vídeos para outras pessoas, para os seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal, o nosso trabalho aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, grande abraço.